estudantes! Seja bem-vinda a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre teste de hipóteses para uma média quando nós temos uma amostra grande ou o desvio padrão é conhecido. Bom, eu vou trazer para vocês o exemplo 3 da nota de aula e que contempla essa situação onde a gente aplica esse teste. Bom, vamos ver qual é a situação. É assim. Deseja-se estudar o tempo de resposta de um sistema de rede local. Estudos anteriores afirmam que o tempo de resposta ideal para uma consulta ao sistema é de 12 milissegundos, com desvio padrão de 1 milissegundo. Foram monitorados 5 clientes da rede aleatoriamente escolhidos, obtendo-se os seguintes tempos médios de resposta para uma consulta do sistema. Então, a gente tem aqui o tempo, de consulta dos 5 clientes. Pergunta-se, o sistema continua trabalhando dentro do esperado? Bom, numa situação dessa, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam observar é que a gente tem apenas uma amostra dos 5 clientes. Só tem um sistema de rede local, nós não temos 2 sistemas de rede local, só tem um. Então, é um parâmetro que eu vou ter que comparar com algum valor. E fala, o sistema continua trabalhando dentro do esperado? Qual que é o esperado? Que o tempo de resposta seja de 12 milissegundos com desvio padrão de 1. Como não falou nada sobre a variabilidade, então, a gente vai fazer essa verificação se continua dentro desse padrão através da média, porque não comenta nada sobre que é interessante saber a variabilidade, mas é interessante saber se a média dessa amostra aqui que foi retirada, se pode ser considerada como 12 milissegundos, ou seja, se pode ser considerada como dentro do padrão. Então, aqui eu coloquei na hipótese, H0 é sempre igual, então que a média é igual a 12, e H1 que a média é diferente de 12. Então, colocando dessa forma, o que a gente vai estar verificando no teste? Se essa média da amostra for bem menor que 12, vai rejeitar H0. Se a média dessa amostra for bem maior do que 12, vai rejeitar H0 também, certo? Bom, então vamos copiar esse conjunto de dados, colocar lá no R. Eu vou chamar esse conjunto de dados de A. Poderia ser qualquer letra, pessoal? Então, já veio com a vírgula, porque lá na nota de aula já estava com a vírgula. Uma coisa interessante aqui. Eu tô com a memória do exercício anterior. Então, limpo a memória com a vassourinha para evitar que qualquer variável fique na memória e confunda, de repente eu coloco o mesmo nome. Aqui no console, se eu quiser limpar o console, é Ctrl L. Eu clico no console, Ctrl L e limpo ali também. Então, Ctrl Enter aqui para voltar na memória, ok. Então, nós temos a seguinte situação. A gente tem o desvio padrão dado, não foi estimado na amostra, e a gente tem uma amostra de tamanho 5, é uma amostra pequena. Olhando lá naquele resuminho que eu passei para vocês, para amostras pequenas com desvio padrão estimado na amostra, seria o T calculado, o teste T. Mas, no nosso caso, voltando aqui, nós temos... E a outra situação que é o teste Z é a amostra grande ou com sigma dado. Então, no nosso caso, o sigma foi dado. O sigma não é estimado na amostra. Nós vamos usar aquilo que foi informado no enunciado. Neste caso aqui do teste T, a variância teria que ser estimada na amostra. E não é o caso que está pedindo do exercício. Então, a gente vai usar o teste Z e a gente tem 2 opções de comando, todos da biblioteca BSDA. Então, copiei, vamos colar aqui. Primeiro, carreguei a biblioteca BSDA. O que é? Nós temos 2 formas de fazer. Primeiro é o Z-teste. Qual a diferença entre o Z-teste e o Z-SUM-teste? O Z-SUM-teste a gente vai usar quando a gente estiver numa situação que a média já está calculada, o tamanho da amostra, a variância, já está tudo calculado. Eu insiro os parâmetros.
E quando eu uso a função z.teste, eu informo para ele o conjunto de dados e o próprio R faz todos os cálculos. Então, como a gente tem o conjunto de dados, eu não preciso usar esse zsum.teste, ok? E vamos usar o z-teste. Coloquei o cursor, abriu a janelinha, eu posso informar x e y, dois conjuntos de dados, mas no nosso caso a gente só tem um, então só o conjunto A. O y, o default dele é nulo. A hipótese alternativa, o default é two-point-sided, então é bilateral, não precisa alterar, porque foi o que a gente colocou em H1 nesse exercício. Esse argumento mu é o valor que eu quero comparar. Então, eu quero comparar, ou seja, eu indiquei um conjunto de dados e quero que ele compare se esse conjunto de dados, vamos voltar na nota de aula, pode ser considerado igual a 12, que o 12 é o padrão, né? Então, aqui, 12. Vamos voltar com a janelinha, ver as outras opções. Sigma x. A gente está trabalhando numa situação em que o sigma é conhecido, que ele não foi informado na amostra, né? Então, sigma x, que é o desvio padrão, se tivesse aqui sigma SQ, sigma ao quadrado, seria variância, mas só sigma é desvio padrão. É 1. Aqui na nota de aula, esse valor aqui já foi informado, ó, com desvio padrão 1. Agora, vamos ver o mais um, se a gente tem mais um argumento importante. Sigma y é nulo, conf level 0,95 nível de confiança. Aqui o alfa é 5, tá ok, não precisa. Então, eu dou um enter, tá aqui. Estatística do teste, p-valor. 3,195 elevado a 10 na menos 5. Ou seja, esse p-valor tem 5 zeros na frente dele. É 0,00003,195. É um valor muito menor do que o alfa de 5%. Então, o nosso p-valor é menor que a região de rejeição. E quando ele é menor que a região de rejeição, a gente entende que a estatística do teste está na região que rejeita H0. Vamos colocar um H maiúsculo, né? Que rejeita H0. E o que significa rejeitar H0 nessa situação? H0 dizia que a média era igual a 12. Então, a gente vai dizer que a média é diferente de 12. A média de tempo de consulta desses clientes é diferente de 12. Como que eu vou saber se é diferente para mais ou maior, ou para mais ou para menos, né? Aqui no console tem aqui a média da variável 13,86. 13,86 é maior que 12. Ou seja, então, esse 13,86, além de numericamente ser diferente, ele estatisticamente é maior, né, do que 12, além de ser numericamente. Porque pode acontecer que os valores são diferentes, mas quando aplica o teste, aí estatisticamente falando, essa diferença é devido ao acaso e pode considerar igual, certo? Pode acontecer isso também. Então, a interpretação é essa, né? Que, voltando aqui, que o tempo de consulta é diferente de 12, é maior do que 12. Então, sendo assim, encerraria aqui a resolução do exercício. Mas, da mesma forma, eu quero mostrar para vocês como calcular o p-valor. Então, o comando é p, de probabilidade, de p-valor, norm. P, norm. Eu tenho que informar o quantio, 4,1591, que é a estatística do teste. E agora acontece o seguinte. Eu tenho, vou mostrar na nota de aula de vocês, região de rejeição para os dois lados. Para os dois lados. O valor da minha estatística do teste é 4,15. Então, é aqui do lado do positivo. Então, eu vou ter que calcular p-valor para os dois lados. Então, primeiro, como eu estou mais próxima da região de rejeição do lado direito, primeiro eu calculo para o lado direito e depois multiplico por 2, que é como se eu estivesse calculando a região de rejeição do outro lado. As duas regiões de rejeição são do mesmo tamanho, porque a distribuição é simétrica.
Porque se eu inverter o sinal, é idêntico o lado de cá com o lado direito com o lado esquerdo, certo? Então, como o meu valor da estatística do teste é positivo, primeiro eu calculo para o lado direito e aí multiplico por 2. Então, lower tail, falso, né? Porque eu quero que calcule para o lado do maior e multiplico isso por 2. 3,195 vezes 10 na menos 5. Exatamente o valor que a gente tinha ali. Agora, se a gente quiser calcular um quantil, por exemplo, vamos ver aqui na nossa nota de aula. O limite da região de rejeição é 1,96, né? Como que eu encontrei esse 1,96? Foi na tabela, mas eu posso fazer isso no R. Então, o Q de quantil, norme, da normal. Eu tenho que informar para ele o tamanho da área, lembrando que o nosso alfa é de 5%. Então, aqui tem 2,5% e aqui tem 2,5%. Quando a gente usa diferente, a região de rejeição divide em duas partes iguais, vai para as duas pontas, certo? Então, aqui eu quero 0,025, esse tamanho de área, mas eu quero para baixo ou para cima. Se eu não mudar o lower tail, se eu deixar como tá, ele vai dar o valor de baixo, menos 19599, arredondando, menos 1,96 que tá aqui. Agora, se eu der o comando que lower tail é falso, que eu quero que ele calcule para o lado de cima, ele vai dar o mesmo valor, só que positivo, 1,96 arredondando, certo? Que são esses dois limites aqui. Ou seja, se você não quiser consultar a tabela, você pode usar o R para encontrar esses limites de região de rejeição, certo? Ok, espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!